Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar novos tipos de imóveis. Lá no aplicativo ou aqui no painel web, quando você vai adicionar uma vistoria, você precisa vincular o tipo de imóvel, né? Então, se é uma casa, apartamento, né? E também vou te mostrar como vincular subtipo de imóvel para determinados tipos, né? Por exemplo, se for um apartamento, você poderia vincular o tipo kitnet, por exemplo, né? Selecionar o tipo apartamento, o sistema vai sugerir o subtipo kitnet, né? Ou os demais tipos que também você fizer o vínculo, tá bom? Então, aqui no painel web, onde a gente faz essas configurações, a gente vai clicar em configurações no menu lateral, e depois a gente vai clicar em tipos de imóveis, aqui nesse menu lateral também. Então aqui tem alguns tipos que já estão disponíveis, tá? Então caso eu queira excluir alguns, eu posso selecionar aqui, tá? E depois clicar aqui nessa opção, remover tipos selecionados, e depois clicar em ir, e assim eu vou confirmar a exclusão do tipo, tá? Neste caso não vou excluir. Então eu vou clicar na opção de adicionar tipo de imóvel. Tá? Então a gente pode ver que já tem casa, tem sala comercial. Como os tipos neste caso aqui já estão cadastrados, não tenho nenhum em mente, eu vou adicionar um tipo teste, né? Então vou colocar aqui teste. Bom, então o tipo do imóvel poderia ser uma casa, apartamento, né? Ou então sala comercial. Eu coloquei teste. Tá? Então eu consigo arrumar a ordem, então a ordenação que ele vai aparecer lá no aplicativo. Essa ordem é referente a número, então se eu colocar 1 ele vai ser o primeiro, é conforme vai sugerir lá no aplicativo. Tá? Eu vou deixar sem ordem, até porque eu não sei qual que é a ordenação dos outros que eu tenho adicionado. Deixar em branco então, possivelmente ele vai ser o último. Tá? E quais são os subtipos vinculados ao tipo teste. Então, o subtipo do imóvel, né? Então, se fosse uma casa, se fosse um apartamento, poderia adicionar tipo o subtipo kitnet, né? Se fosse ou então o subtipo 1 dormitório, subtipo 2 dormitórios, tá? Então, como aqui é um tipo teste, eu vou vincular o subtipo 2 dormitórios. Aqui também tem a questão da ordenação, né? Como este é o único, ele vai ser o primeiro. Posso adicionar outro aqui, vou colocar 3 dormitórios, né? Posso colocar que ele vai ser o segundo, então. Vínculo de tipo de imóvel, criação de tipo de imóvel e o subtipo seria isso. Tá? Então, se eu clicar no botão de salvar aqui, ele já vai salvar, mas eu vou mostrar mais um detalhe aqui para vocês. Só um detalhe que eu vou ressaltar, como o aplicativo e o painel web, eles exigem, são campos obrigatórios o tipo e o subtipo, se você cadastrar um novo tipo de imóvel, você precisa de forma obrigatória ter um subtipo para fazer o vínculo lá no aplicativo ou no painel, tá bom? Então, sempre que você adicionar um tipo, por exemplo, casa, você precisa adicionar um subtipo, por exemplo, 2 dormitórios, tá bom? Aqui em características é irrelevante, tá? Você não vai utilizar essa aba para nada, tá? E aqui tem os ambientes para vistoria. Então você consegue vincular ambientes para determinados tipos de vistoria. Então, sempre que for um tipo de vistoria teste, que poderia ser casa, por exemplo, né? Eu consigo vincular ambientes. Então eu boto assim, sempre que for apartamento, né? Se fosse apartamento aqui, esse imóvel vai ter banheiro, clico em adicionar outro, vai ter closet, clico em adicionar outro, clico aqui, vai ter garagem, clico em adicionar outro, vai ter dormitório, tá? E aqui eu consigo setar a ordem que vai aparecer na vistoria também, colocando o primeiro. Eu vou colocar, por exemplo, o dormitório. Segundo a garagem, 3 closet e por último o banheiro, né? Número 4. Então, o que eu quero explicar referente a isso? Que essa funcionalidade de vincular ambiente com o tipo de vistoria só funciona se você for fazer o agendamento da vistoria pelo painel web, tá? Então, sempre que eu criar uma vistoria com esse tipo de teste, já vai adicionar automaticamente esses ambientes na vistoria, tá bom?
Já no aplicativo, realmente não vai puxar nenhum ambiente, vai ter que inserir os ambientes lá de forma manual, como é sempre feito o procedimento padrão, né? Então, adicionei esse tipo, vinculei subtipo, vinculei ambiente, né? Então agora eu vou clicar na opção de salvar, né? Ou salvar e continuar editando, caso eu queira fazer mais alterações aqui. E depois, para esse tipo começar a aparecer lá no aplicativo, você precisa ir até a tela inicial do aplicativo, clicar no botão de mais preto e depois clicar no botão de baixar os dados, que o aplicativo vai baixar as alterações que você fez aqui no painel web. Então, caso você esteja assistindo a nossa playlist, indico você continuar assistindo para melhor entendimento da nossa ferramenta ou então assistir os demais vídeos.